This meeting is being recorded. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do CoachCast. E hoje nós vamos bater um papo aqui com Mara. E eu vou deixar que ela se apresente, fale o nome dela completo, né, se ela quiser. E a gente vai falar sobre a carreira da Mara. Mara, super bem-vinda aqui no CoachCast, que tanto estamos sendo ouvidos no Spotify ou em outras plataformas de áudio, como no YouTube. Então, quem quiser pode nos ver também lá no YouTube. Então, super prazer te receber aqui. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Sérgio. Vai ser um prazer enorme falar um pouquinho sobre a minha trajetória e carreira e também sobre algumas experiências que eu já passei, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, que impactaram, né, na minha vida profissional. Legal. Bom, eu me chamo Mara Cristina do Amaral Santos, estou aí com 34 anos, trabalho, sou mãe, também tenho uma família, então consigo hoje conciliar tudo isso, que era algo que eu planejava, e é engraçado que eu sabia que um dia eu queria conseguir alcançar o equilíbrio entre ser mulher, ser profissional, ser esposa e ser mãe, e ao mesmo tempo eu não sabia como. Ao longo do tempo eu fui descobrindo como. Hoje eu acho que eu faço isso bem. Já estou no mercado e aí transitando desde a minha formação acadêmica, que é engenharia de alimentos. Eu saí da faculdade em 2012, trabalhava na área naquele momento, então trabalhei por 5 anos na área de alimentos. Em um determinado momento eu transitei para a área de gestão de negócios, quando eu percebi que a área de alimentos e o chão de fábrica, ele era muito técnico, e apesar de gostar muito do técnico, o meu espírito era muito mais de liderar pessoas, liderar o negócio, buscar resultados, ter uma visão sistêmica do negócio. E quando eu estava no chão de fábrica, eu tinha uma visão muito técnica de um pedacinho do negócio e aquilo ali me incomodava. Foi quando eu fiz uma transição de carreira, e aí eu saí da área técnica da engenharia, comecei a atuar na consultoria em gestão de negócios. Passei aí por 9 anos na consultoria, e ao longo desse tempo eu aprendi muito, mas muito. Primeiro porque, enquanto na faculdade eu aprendi muito sobre a área de alimentos, a indústria de alimentos, quando eu cheguei na consultoria, eu comecei a pegar projetos na prestação de serviços, em órgão público, no varejo, e aí no varejo em diversos setores, desde o varejo supermercadista, varejo farmacêutico, varejo de construção. E aí nessa transição, era muito importante eu absorver o conhecimento de todos esses negócios e cada um com as suas peculiaridades para conseguir gerar resultado através das pessoas desse negócio. Então, eu consegui associar o meu interesse por trabalhar com pessoas, por liderar pessoas, ao interesse de ter uma visão sistêmica do negócio e também de gerar resultado, de atingir metas. Era na minha área de formação acadêmica? Não necessariamente. Eu utilizava meus conhecimentos técnicos da faculdade? Não necessariamente. Mas eu não considerava isso um desperdício de tempo. Eu nunca considerei a minha faculdade um desperdício de tempo, quando eu fiz essa transição. Porque ela me proporcionou chegar na conclusão de que o técnico era uma delícia, mas não era aquilo que eu queria. Então, entrei em um MBA, em que eu comecei a aumentar minha bagagem de conhecimento teórico para aplicar a prática. Em um determinado momento da consultoria, eu percebi que eu precisava de mais conhecimento, e aí em outra área de conhecimento, que era a partir do momento em que as determinadas empresas que eu estava apoiando na consultoria demandavam conhecimentos mais estratégicos, e até então eu não tinha tudo isso, eu precisava buscar isso em algum lugar. Foi quando eu entrei no MBA executivo em São Paulo, no INSPER, para buscar conhecimento
objetivo mais estratégico e criar uma rede de relacionamentos com pessoas que estavam em cargos mais elevados nas empresas. E aí eu ia aumentando cada vez mais minha bagagem de conhecimento, que eu acho que é algo que motiva muito. Então, ao longo dessa história, eu estou olhando basicamente para o lado profissional e fui sempre aumentando a minha bagagem. No entanto, chegou em um momento em que eu me casei e, posteriormente, me tornei mãe. E aí a consultoria começou a ficar muito difícil para mim. Não seria possível conciliar as minhas infinitas horas de trabalho na consultoria, que até então eu amava, com grandes momentos para cuidar de um bebê. Muito tempo de dedicação e tempo de qualidade. E aí foi quando eu fiz uma outra transição de carreira. Então, hoje, atualmente, eu estou trabalhando em uma outra empresa. É uma empresa que começou como startup, hoje é uma scale-up. Estou num departamento em que o meu escopo ele é menor do que o escopo que eu cuidava na consultoria, porque na consultoria eu transitava todas as áreas de um negócio. Então, passava por operações, comercial, financeiro, controladoria, tudo isso. E hoje não, hoje eu cuido muito mais de pessoas. Então, trabalho com desenvolvimento de pessoas, engajamento, a disseminação da cultura, né? A definição e a disseminação da cultura na empresa, a estratégia. É uma parte do que eu fazia na consultoria, mas ao mesmo tempo com mais profundidade. Porque aqui eu tenho que planejar, mas também executar com o time. E na consultoria, muitas das vezes, a gente planeja e acompanha a execução, né? Mas o time do cliente que fica mais mão na massa ali no dia a dia. Hoje eu sou a mão na massa no dia a dia com o time ao qual eu trabalho. Então, acaba que o escopo é menor, mas com mais profundidade. No entanto, como eu não fico transitando em vários negócios sempre, eu acabo tendo tempo de qualidade com a minha família. Então, eu consigo hoje conciliar uma profissional que ocupa uma cadeira interessante, que consegue entregar resultado, com a Mara, mulher, esposa e mãe. O que tem sido, assim, na última linha, na contabilidade da vida da Mara, tem sido um saldo muito positivo. Que legal, Mara, uma história bem interessante, né? E assim, ó, você planejou fazer engenharia de alimentos? Era o teu sonho de consumo? Na adolescência era. Eu planejava desde o primeiro ano do ensino médio. Então, era algo que eu queria muito fazer. Naquele momento, eu tinha um entendimento de que a engenharia ela até me traria uma flexibilidade de atuação depois, que acabou me trazendo flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, ao finalizar o curso, eu percebi que a área estritamente técnica, eu e as máquinas, não era o que me encantava. Olha só que interessante, né? Tem pessoas, e eu trabalho com planejamento de carreira, né? Nessa área já há algum tempo. E uma coisa que eu sempre digo, a gente não tem que planejar tanto assim, né? A gente tem que fazer um planejamento mínimo, que seja para dar um start, né? Mas antes de entrar mais nesse assunto, eu quero que você fale para os nossos coach espectadores aqui, né? Qual que é a diferença de startup para scale-up que você falou? Ah, tá. Basicamente, até o tamanho, a proporção que eles vão tomando ao longo do tempo. Né? Então, a startup ela vai começar ali pequenininha, algumas vezes, né, a gente fala que é um movimento que começou na garagem da casa de alguém, com uma ideia, e as pessoas foram condicionando aquilo, e essa ideia ela vai crescendo tanto, e os indicadores que traduzem esse crescimento também vão reportando isso, de forma que em algum momento ela já está escalável. A gente conseguiu escalar o negócio, então ela se torna uma scale-up. E em algum momento, né, chega aqui um investidor, vai aportar dinheiro, vai transformar isso em um negócio gigantesco, um unicórnio, enfim. E como foi essa
esse trânsito de uma consultoria, que normalmente consultorias elas são mais tradicionais, é aquele mercado mais sério, mais sisudo, e ir para uma scale-up, assim. Como foi isso? É interessante que é extremamente diferente, tanto em termos de cultura, de comportamentos, até mesmo da fala. A consultoria, ela me tornou uma pessoa muito polida. Então, é a escolha de palavras, as melhores frases, a forma de dizer ao cliente que aquele resultado está ruim, sem ofender o time dele. Então, na verdade, sempre existe uma oportunidade de melhoria. E às vezes a gente fica com um vocabulário até mais, como eu posso dizer, um vocabulário mais antigo, não sei, um vocabulário mais rígido, nesse sentido. Quando eu vim para esse trabalho atual, eu percebi que eu era muito velha diante das pessoas. Eu falava, nossa, gente, eu preciso me sentir mais jovem. O meu vocabulário é diferente, as minhas gírias são antigas. Então, as minhas roupas eram roupas mais sérias. E as pessoas me achavam, né, inclusive, muito séria. Poxa, mas você é jovem, por que tão séria? E eu olhava, mas eu não sou tão séria assim. Mas é justamente porque a minha forma de conversar, ela era uma forma, e ainda é um pouco, eu não me adaptei totalmente, mas uma forma mais pausada, uma forma mais acadêmica, mais corporativa. Enquanto as pessoas conversam com 10 gírias em uma frase de 20 palavras, e eu, em uma frase de 20 palavras, não consegui citar uma gíria. Quando eu consigo citar uma gíria, ela é aquela gíria que a minha avó usava ou a minha mãe usava e que ninguém onde eu trabalho sabe o que significa. E aí está sendo uma fase de adaptação, mas ao mesmo tempo eu digo que eu estou me sentindo mais jovem, porque eu estou convivendo com pessoas mais jovens e estou aprendendo muito com elas e às vezes até revivendo momentos, né, da minha adolescência ou de quando eu tinha ali meus 20 e poucos anos de idade, nesse meio. Olha que interessante isso que você está falando, né? Você está falando de diversidade, né? Não só diversidade de pessoas no aspecto da sua regionalidade, do estado que mora, da sua condição social, mas diversidade de pensamentos, né? De gerações, né? Eu, como coach, como desenvolvedor de carreiras, também atendo pessoas no início e também lá no meio, e não vou dizer no fim, mas mais maduras, né? E é muito interessante isso. Cada um tem um desafio diferente, né? E você saber se comportar, às vezes, ali aceitando o outro como ele é, né? Não querendo entrar numa luta, né? Isso aí, para você, tem sido tranquilo, um aprendizado constante? Tem sido um aprendizado constante. Não vou dizer que tem sido tranquilo, porque, às vezes, a adaptação ela precisa até quebrar paradigmas ou valores pessoais. Então, como eu aprendi por muito tempo a traduzir alguma frase para dizer ao outro que aquilo ali estava ruim, sem dizer que está ruim, às vezes hoje eu preciso desconstruir isso para virar para uma pessoa e falar assim, cara, isso que você fez não serve, tá ruim mesmo. E isso para mim tem sido às vezes difícil. A forma que eu falo, a pessoa não entende que tá tão ruim assim, porque eu deixei a minha frase muito polida. E aí, às vezes, eu falo, nossa, eu acho que eu preciso ser mais clara. Vou falar de novo. Ou, eu acho que eu preciso ser mais objetiva. Vou tentar ser mais pragmática. Porque aqui pode. Na verdade, não é que aqui pode, aqui é cultural. As pessoas vão falar na cara, mas vão chutar a bola. Então, eu não vou chutar a sua canela. Eu vou chutar a bola, mas eu vou chutar. Enquanto que na consultoria, muitas das vezes a gente só carrega a bola ali no totozinho, né? Mas a gente não chuta. Porque eu não posso desagradar o cliente, né? A gente tem que ter ali uma forma de conduzir situações de conflito para que tudo fique tranquilo.
nesse formato novo de negócio, a nova economia, ela é volátil, ela é incerta, então é quase que se fosse tudo pode. É o estímulo à criatividade, é o estímulo ao pensamento, então ideias novas são muito bem-vindas, mesmo que elas sejam extremamente loucas. E na consultoria tradicional, a gente é mais quadrado, normalmente temos soluções prontas e customizadas, a gente personaliza um pouquinho, mas não sai muito ali daquele escopo que já existe no gerenciamento de projetos e tudo mais. Então, existe essa adaptação cultural que ela é bem complexa de ser executada, mas não impossível, né? Você vê que bacana, né? Você está constantemente aprendendo e ensinando, né? Ensinando o que você traz de bagagem, aprendendo essa forma nova de se comunicar, e você tem uma oportunidade ímpar aí, né? De sair do ambiente muito tradicional, muito rígido, né? Muito complexo também, e ir para um mais descolado, né? Apesar de ser bastante ambíguo, né? Você falou aí da volatilidade, da incerteza, né? Da ambiguidade agora, né? Do mundo complexo, que é o tal do mundo VUCA, né? Todo mundo fala muito, mas tem o mundo BUNNY também, né? Que aí é um mundo frágil, ansioso, não linear, que tem a ver com startup. Só que eu acredito que sempre foi assim. O problema é a quantidade, né? Hoje a gente tem muito mais, né? Antes era menos, mas o mundo vem passando por transformações muito malucas nos últimos 100 anos, né? Então é só a gente acompanhar e essas revoluções que a gente passa, né? Imagina lá quando inventaram a locomotiva, o que foi isso de impacto para quem andava a cavalo, né? Para quem tinha uma carroça. Sim. Era mais ou menos a mesma coisa, a gente fazendo um contexto histórico, né? O importante de tudo isso, pelo menos eu entendo, eu não sei se você concorda, é a gente não parar de aprender, independente da idade que a gente esteja, né? E você, desculpa, 34 anos, está muito jovem para se achar velha, né? E mesmo assim já falou, me acho velha ali, mas agora voltou a ser jovem, então. Isso, eu acho que o que nos dita, né, ser velho ou jovem, independe até da idade, vai muito dos comportamentos que nós temos ou do ambiente em que a gente está inserido. Então, no momento em que algumas condições eram colocadas para atender, né, clientes e que é super rico no mundo tradicional, algumas condições ali te tornam muito semelhante ao modelo tão rígido e tão, como eu posso dizer, talvez educacional, toda aquela tradicionalidade que a gente aprende, né, na infância, com os pais, o respeito e tudo isso, ele te torna uma pessoa mais quadrada. E hoje é possível ser mais descolado. E aí a juventude, eu acho que ela está muito mais ligada a esses comportamentos, atitudes e ao ambiente do que, de fato, a idade. Então, tem pessoas às quais eu trabalho hoje que têm, né, seus 50, 55 anos de idade, que são descoladas, que têm um vocabulário diferenciado, muitas das vezes até mais jovem que eu, e eu falo, mas qual que é a gíria atual para eu dizer isso? Ah, boa, vamos pesquisar com um rapaz mais jovem aqui, porque essa aí também eu não sei. Então, isso é interessante. E na consultoria também, um ponto que é super importante, que eu acho, é que a transição em vários negócios de tamanhos diferentes, porte, segmento, culturas diferentes, cada empresa com a sua cultura, nos traz uma maturidade profissional muito grande. Então, hoje, eu vejo também que existe até uma bagagem que eu trago, uma maturidade que eu trago, que é possível interpretar muitos cenários que são de conflito ou de incerteza, de insegurança, de volatilidade, tudo mais, de ambiguidade, tudo isso, com serenidade, com tranquilidade, não porque está fácil, mas porque está equilibrado, é possível resolver. Então, essa maturidade que a consultoria nos traz em tão pouco tempo, nos dá pelo menos para mim, trouxe uma facilidade de adaptação
em contextos complexos. Porque, por si só, cada mês ou a cada 3, 6 meses estar numa empresa diferente, um segmento completamente diferente, uma cultura organizacional diferente, trazendo uma solução diferente, uma vez é padronização, outra vez é cultura, outra vez é estratégia, ela faz com que você seja adaptável. Então, a transição para um outro modelo de negócio, ela me trouxe essa adaptação, não vou dizer fácil, mas talvez um pouco mais tranquilo do que se eu não tivesse essa maturidade. Entendi, que bacana isso. Você trouxe pontos bem interessantes. Agora eu vou fazer uma provocação aqui. Vamos lá. O que você passou na sua carreira aí de perrengue? O que deu errado? O que deu muito ruim desde que você começou lá em 2012, depois que saiu da faculdade, que gerou um baita aprendizado para você? Que normalmente, né, a gente só gosta de falar, ai, o que você teve de sucesso e coisa, né? Mas não, a nossa construção enquanto pessoas e enquanto profissionais, ela se dá muito pelos erros que a gente teve, pelos perrengues que a gente passou, pelas dificuldades, né? E que geram aprendizado, né? Sim, sim. É engraçado isso, porque hoje, com o tema diversidade muito em alta, e não só diversidade, mas também os temas relacionados a compliance, a assédio, tão em alta e tão importante, eu volto no meu passado e eu vejo a quantidade de momentos pelos quais eu passei, tanto por assédio moral, quanto por assédio sexual em determinados ambientes, e que naquele momento eu não soube interpretar desta forma. Naquele momento, a empresa a qual eu trabalhava, quando eu relatei, também não tinha qualquer assistência, e que hoje eu tento ressignificar isso de uma forma tão diferente que me traduz assim, uma vontade de trabalhar em prol das pessoas. Eu tenho muita vontade de sempre trabalhar, de servir as pessoas da melhor forma. Então, não é à toa que hoje eu estou numa cadeira de desenvolvimento, de engajamento, de cultura, porque eu acho esses temas super relevantes desde sempre. Hoje eles estão em alta, num momento passado não era, e às vezes eu também não conseguia discernir que naquele momento aquilo era um assédio, ou aquilo era um momento em que, por eu ser mulher, eu estava sendo diminuída no cenário. Ou por ser mulher, eu perdi um cargo de liderança para um homem. Então, vários foram os momentos que me aconteceram isso ao longo da carreira. Hoje eu tenho clareza disso, inclusive busco atuar nesses temas para ressignificar o que me aconteceu um dia. Olha que interessante. Essa semana eu atendi uma menina bem jovem de uma grande empresa. Eu não vou dizer o segmento, senão todo mundo vai acertar, né? Mas é de bebidas, tá? E aconteceu isso. Ela, com 21 anos de idade, foi demitida. E agora ela vai começar um processo de coaching comigo. E ela estava passando por assédio e não denunciou isso, porque ficou com medo de denunciar e o fulano, né, que dava em cima dela descaradamente, ser demitido porque tem família. Tá contigo a resposta para isso. O que fazer num momento desses, né? Aproveitando que você entrou no tema desse tema tão delicado ainda nas empresas, que eu acho um tema super relevante, a gente tem que trazer à tona, né? Eu acho que ainda... Eu até esperava que você dissesse que o medo dela era retaliação, porque foi algo que eu já passei. Uhum. Já passei por isso ao denunciar em algum momento. E vejo hoje também que alguns cargos, algumas pessoas, na verdade, né, em cargos altos, ainda interpretam como mimimi. Né? A frágil mulher. Pô, por que ela não é forte, cara? É forte, vai lá e dá um tapa no cara. Não é assim que as coisas funcionam, né? Não é revidando. É tentando buscar um ambiente saudável. É onde eu acho que a cultura entra muito.
Então, nesse caso específico que você citou, muito possivelmente o ambiente ao qual ela estava inserida proporcionava muito mais essa decisão dela, porque ela não tinha algum suporte, faltava um suporte da liderança, ela não se sentia segura, ela não tinha confiança na liderança para que ela falasse assim, líder, está acontecendo essa situação, não está legal. E às vezes acontece até da própria liderança ser a responsável pelo assédio. Então, num ambiente de insegurança, e até insegurança psicológica, é melhor ela sair do jogo do que comprar a situação, porque às vezes é cultural, ela não vai mudar isso na organização como um todo. Ela só vai mudar o problema de lugar. Se ela falar assim, então vou mudar de área, e a cultura da empresa permite aquilo, ela só vai mudar de lugar o problema dela. Às vezes é uma incompatibilidade de valores entre ela e a empresa, ou entre ela e o departamento ao qual ela teria potencial de agregar. Então, assim, tenho pouca informação para analisar a situação dela, mas se é uma incompatibilidade ali cultural, de valores, ou até mesmo uma falta de confiança com a liderança, às vezes é mais interessante sair do jogo e buscar uma empresa que vai te dar segurança psicológica, um líder inspirador, uma pessoa ao qual você vai confiar, ao qual você vai ter uma missão juntos, conquistar resultados juntos, bater metas, e aquilo ali não interfere no lado pessoal, moral, do que continuar numa empresa simplesmente denunciando a pessoa vai sair. Mas se é cultural, outra pessoa vai fazer, porque pode. Porque é permitido. É verdade. Você trouxe a resposta, então, assim, para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, caso passe por uma coisa assim, mude, né? Mude de emprego, mude de empresa, busque um lugar que seja condizente com os teus valores, que é os teus valores que comandam as tuas atitudes, né? Os nossos valores são aquilo que fazem com que a gente tome determinada ação nas coisas, né? Porque se os valores não estão condizentes com os seus, é meio impossível você ser feliz, né? Por mais que você ganhe dinheiro, né? Sim. E um ponto importante, né? Às vezes o sair é quando você observa que os valores estão incompatíveis. Mas às vezes não, às vezes é uma situação em que aquela pessoa especificamente é o podrezinho, né, do contexto como um todo. Então, sim, denuncia, tira esse feijãozinho que está estragado ali do meio né, torna o ambiente mais saudável, muda o cenário. Então, isso também faz sentido. É importante a gente identificar se é algo que está ruim no meio de um todo, e se eu tirar esse pedacinho ruim, né, esse podrezinho aqui vai funcionar, ou se não, se é algo cultural, se é algo permitido, e se é algo que é até interpretado como natural na organização. É verdade. Olha só, tudo que é bom dura pouco, né? Já estamos nos encaminhando para o final aqui desse bate-papo, que por mim a gente ficaria aqui muito mais tempo. Mas a gente tem que também saber que nossos coach ouvintes aí, né, coachcasters, eles também têm que Imagina cheia. ter a correria da sua vida no dia a dia, mas com certeza foi riquíssimo o nosso bate-papo. E eu queria que você deixasse agora a dica de leitura para os nossos ouvintes. Eu gosto muito de 2 livros. Eles são pequenos, não se alongam muito no texto, e eles são complementares, do mesmo autor, do João Cordeiro. Um se chama Accountability e o outro se chama Desculpability. O Desculpability, principalmente, que eu acho que é uma palavra que poucos conhecem, não é uma palavra que existe, é claro que foi uma palavra que ele criou justamente para trazer o antônimo do accountability, que é a arte de dar desculpas para tudo. Sabe aquela pessoa que é vítima da sua vida? E é tão legal quando você lê esses 2 livros, porque você percebe vários comportamentos em você mesmo que você diz, poxa,
Eu preciso ser mais protagonista da minha vida. Eu preciso ser mais protagonista da minha carreira. E quando você lê o Desculpability, você percebe, cara, não posso mais falar essa frase porque eu tenho como resolver. Então, é algo como: desculpa, cheguei atrasado porque o trânsito estava terrível. Esse é o Desculpability. O Accountability: eu cheguei atrasado porque eu não me planejei para sair de casa mais cedo. É o eu. Eu não terminei o trabalho, portanto, não consigo entregar hoje. O Desculpability, ele vai dizer: não consegui entregar hoje porque marcaram uma reunião ontem para mim, aí ocuparam a minha tarde toda, eu não consegui fazer, eu tinha destinado aquela tarde. Ele sempre tem uma desculpa no cardápio. E o mais engraçado é que várias dessas desculpas, naturalmente, a gente solta sem perceber. É muito mais fácil, né, a gente dizer: foi culpa da TI. Não fiz porque eu não recebi o e-mail. Ninguém formalizou comigo. Nossa, não dá tempo. Na minha rotina é muito pesada, não dá tempo de incluir mais uma coisa. É muito mais fácil a gente trazer estes problemas, encaixá-los e nos tornar vítima do destino, que é bem... eu falo que é a síndrome de Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Muito bom. É isso, né? Ou então aquele desenho antigo, né? Muitos jovens aí não vão nem saber de qual desenho eu estou dizendo, que o personagem fica: ó céus, ó terra, por que tudo acontece comigo? Ou então, tudo vai dar errado. Essa pessoa é a Desculpability. Quando a gente lê estes 2 livros, você começa a transformar a sua vida para que você seja mais protagonista dela. Você seja responsável pelos seus resultados, sejam eles positivos ou não. E isso é transformador no ambiente de trabalho, na vida pessoal, na sua carreira acadêmica. Se você ainda for aluno de faculdade, de MBA, você se torna o protagonista. Eu acho que, a partir do momento que eu li esses 2 livros, há uns 2 anos atrás, foi quando eu falei: o dia que eu for mãe, eu preciso ter uma carreira assim, assim, assado, eu preciso que a equação feche, eu quero ter tempo de qualidade, eu não vou ser vítima do meu trabalho, eu não vou ser vítima de: eu nunca tenho tempo para minha filha, eu não consigo levar e buscar na escola porque o meu trabalho é muito intenso. Essas são desculpas que eu eliminei da minha vida. Eu me planejei, eu protagonizei a minha vida a partir do momento que eu li esses 2 livros e ressignifiquei muita coisa. Muito bom. Perfeito, maravilha. A gente tem 1 minuto ainda, eu vou te dar um desafio. Em 1 minuto, você indicar também um TED Talks aí que você goste e colocar qual que é a principal rede social que as pessoas te encontram para trocar ideias, se quiserem. Perfeito. Em relação ao TED Talk, eu vou citar, na verdade, até uma pessoa, que é o Simon Sinek. Ah, legal. Para mim, ele é referência em liderança e até mesmo em determinados comportamentos, independente de você ser líder ou não no ambiente de trabalho, a gente é líder da nossa vida. Isso. Né? Ou você é líder na sua família, ou você é líder dentro dos seus irmãos, você acompanha isso de alguma forma, líder de classe. E ele traz vários temas associados para te desenvolver, desde propósito, consistência, coerência nas suas atitudes. Então, eu diria para assistir e seguir o canal dele. Ótimo, perfeito. Vídeos super legais. E, em relação a uma rede social, eu passaria meu LinkedIn, Mara Santos. Eu acesso com frequência, então, quem quiser trocar uma ideia, conversar um pouquinho, pode me chamar por lá. Então, assim, pessoal, já agradecendo aqui, a Mara, foi fantástico. Espero que retorne mais em outro momento aqui para o CoachCast. Vai ter aqui na descrição desse episódio tanto a indicação aí dos livros, quanto a indicação do canal do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, que é um livro dele, um dos livros dele, né? E o LinkedIn da Mara. Mara, super obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Sérgio. Estou à disposição. Grande abraço.